Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Brasil Escola. Eu sou o professor Jairo Beraldo e o assunto da aula de hoje será conjunções coordenativas. Mas antes de começarmos o nosso trabalho, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho de notificações para ficar por dentro de tudo aquilo que o Brasil Escola tem a oferecer. Galera, as conjunções coordenativas, elas são responsáveis por introduzir as chamadas orações coordenadas sindéticas. Vamos entender esse nome por partes. Se eu estou falando de orações coordenadas, significa dizer que entre essas orações existe uma relação de independência sintática, diferente das orações subordinadas, em que a relação é de dependência sintática. Mas Jairo, e os sindéticas? Por que orações coordenadas sindéticas? Galera, a palavra sindéticas, ela vem de síndeto, que significa conjunção. As orações coordenadas se subdividem em dois grupos. As orações coordenadas assindéticas, que não possuem conjunção coordenativa, e orações coordenadas sindéticas, em que há a presença das conjunções coordenativas, o assunto da nossa aula de hoje. As conjunções coordenativas, que você já sabe, introduzem as orações coordenadas sindéticas, elas são classificadas em razão do efeito de sentido que elas produzem. Elas podem ser de 5 tipos: conjunções coordenativas aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Primeiro grupo, conjunções aditivas. As principais conjunções aditivas são o e o nem. E aqui percebam que o próprio nome é autoexplicativo, elas expressam a ideia de adição, de soma, de sequenciação. Se eu digo, por exemplo, saiu de casa e foi ao mercado, observe que a conjunção aditiva e estabelece entre as ações sair de casa e ir ao mercado uma relação de soma, de acréscimo, de sequência. Segundo grupo, conjunções coordenativas adversativas, que expressam uma relação de oposição, de contraste, de quebra de expectativa. As principais conjunções adversativas são o mas, o porém, o contudo, o no entanto, o entretanto, o todavia. Por exemplo, se eu lhes digo, comprou o ingresso, mas não foi ao show. Observe a relação de oposição, de adversidade que existe entre as duas orações. A lógica de quem compra um ingresso, teoricamente, seria ir ao show, seria ir ao espetáculo. Se essa pessoa compra e não vai, observe que há uma quebra, uma ruptura na sequência lógica do sentido. A essa ruptura dá-se o nome de oposição ou adversidade, que no exemplo em questão foi marcado pela conjunção mas. Terceiro grupo, conjunções alternativas. Essas conjunções expressam relação de alternância, de oscilação entre duas ações, entre dois fatos. As principais conjunções são ou, ora, já, quer, e elas normalmente aparecem aos pares. Se eu digo, por exemplo, ou estuda ou brinca, observe que o par de conjunções ou faz com que entre a ação de estudar e de brincar haja uma relação de alternância, de escolha. Eu poderia trocar ora estuda, ora brinca, perceba a relação de alternância trazida pelas conjunções chamadas de alternativas. Quarto grupo, conjunções explicativas. São conjunções que indicam uma justificativa, uma explicação para uma hipótese ou ordem ou pedido anteriores. As principais conjunções são o porquê, o porquanto, o pois e o que. Se eu digo, por exemplo, que Ana deve estar doente porque não foi à aula, observe que esse porquê introduz uma justificativa, introduz uma explicação para a hipótese anterior. Eu estou supondo que Ana está doente e a justificativa para essa suposição é o fato de ela não ter ido à aula. Quinto grupo, conjunções conclusivas. Como o próprio nome sugere, indicam uma conclusão
uma síntese a que se chega em razão da informação trazida pela oração anterior. As principais conjunções conclusivas são o portanto, o então, o logo, o assim, o sendo assim, o por isso e o pois. A conjunção pois ela tem uma peculiaridade sobre a qual nós falaremos daqui a pouco. O pois ele só será conclusivo quando ele vier deslocado após o verbo. Já já nós explicaremos a diferença desse pois para o pois explicativo. Se eu digo a vocês que Ana estuda muito, portanto merece passar no vestibular, note que o merecimento de Ana merecer passar no vestibular, é uma conclusão a que se chega, é uma síntese de raciocínio a que se chega, quando eu tenho por base o fato de que ela estuda muito. Então vejam, se eu tenho alguém que estuda muito, eu posso concluir, eu posso deduzir que essa pessoa merece passar no vestibular. Galera, bastante atenção com a conjunção pois. Quando nós falamos a vocês sobre as conjunções conclusivas, eu destaquei um detalhe em relação ao pois. O pois ele pode ser tanto uma conjunção explicativa quanto uma conjunção conclusiva. E disse a vocês que como conclusiva ele vem deslocado. Ele vem depois do verbo. Vamos entender isso. O pois é a única conjunção entre todas as que nós estudamos, entre as conjunções coordenativas da aula de hoje, entre as conjunções subordinativas, é a única conjunção que muda de sentido em razão da mudança de posição dentro da oração. Convencionou-se que o pois será uma conjunção explicativa quando ele estiver na ordem direta, quando ele estiver na sua posição de origem, entre a primeira e a segunda oração. E que o pois será uma conjunção conclusiva quando ele estiver deslocado. Ele sai de sua posição de origem, que é no meio, que é entre as duas orações, e ele será deslocado para depois do verbo. Eu o coloco depois do verbo da segunda oração. Vejamos. Se eu digo, por exemplo, que Pedro deve estar cansado, pois está com uma cara péssima, observe que esse pois, a que eu acabo de fazer referência, está entre as duas orações, está no meio das duas orações, ligando as duas orações. Ele está em sua posição de origem. Esse pois é uma conjunção explicativa. Esse pois ele é sinônimo do porquê. Agora, se eu digo, seu amigo está doente, você deve, pois, visitá-lo, observe que esse pois sai da sua posição de origem, que seria entre as duas orações, e ele é deslocado para depois do verbo deve. Em razão desse deslocamento, ele passa a ser uma conjunção conclusiva. Ele passa a ser sinônimo do portanto. Então, resumindo, na ordem direta, ligando as duas orações, o pois é explicativo. Deslocado após o verbo da segunda oração, o pois é conclusivo. Tudo bem? Galera, para fechar o nosso raciocínio, vamos colocar a teoria da aula de hoje em uma questão discursiva, que via de regra cai na segunda fase dos vestibulares. Nós temos uma tira da Mafalda. Tenho que fazer minha lição de casa. Tenho que fazer uma entrega. E eu tenho que ver o meu programa de TV. Então, acho que só dá tempo de brincar de guerra nuclear, não é? É. Bum! Esta vida moderna exige brincadeiras cada vez mais curtas. Qual a relação semântica existente entre as falas do primeiro quadro e a fala de Mafalda no segundo? Justifique. Observem comigo a transição do primeiro para o segundo quadro. Tenho que fazer minha lição de casa. Tenho que fazer uma entrega. E eu tenho que ver o meu programa de TV. Observem que todos os três amigos estão atarefados. Então, portanto, logo, pode-se concluir que só dá tempo de brincar de guerra nuclear. Olha a presença da conjunção então na fala da Mafalda do segundo quadro, que mostra que ela está introduzindo um raciocínio conclusivo com base nos fatos citados no primeiro quadro. Então a resposta seria que a fala da Mafalda no segundo quadro se relaciona ao primeiro pela ideia de conclusão.
o que se percebe pela presença da conjunção coordenativa então. Galera, então espero que tenham gostado da nossa aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de clicar no sininho de notificações, de compartilhar essa videoaula com seus amigos. Deixe seus comentários e no mais, até o nosso próximo encontro. Um abraço!